Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Trevas fazem desaparecer a formosa luz do amanhecer, mas num outro dia nascerá e o sol de novo brilhará. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Muito bom dia a vocês que nos acompanham em mais um culto digital. Hoje eu vos saúdo na palavra do Salmo 32, versículo 1, que diz: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurados somos nós, meus irmãos, porque nós temos um Deus que nos amou tanto, que enviou seu Filho Jesus Cristo para que essa nossa multidão de pecados fosse toda perdoada. Por isso, desejo a vocês um abençoado culto e nós cantamos a música Uma Centelha Só. Uma centelha só, um grande fogo faz, queimando ao redor e a todos calor traz. O amor de Deus assim é, se você quiser sentir um grande amor, amor sem fim, você vai transmitir. A primavera é a mais linda e verde estação, as aves a cantar e a flor que surge no botão. O amor de Deus assim é, se você quiser sentir um grande amor, amor sem fim, você vai transmitir. Quero que você conheça a felicidade igual a que encontrei, que é a realidade. Do alto da montanha ao mundo vou falar que encontrei Jesus Senhor. Eu quero transmitir, eu quero transmitir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões.
e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo que é piedoso te fará súplicas em tempos de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Grande alegria e certeza tem a pessoa que conta com o perdão que há em Jesus. Tem essa certeza em seu coração. Creia sempre no Evangelho de Jesus. Também agora anuncio a todos da parte de Deus que em Cristo todo o pecado é perdoado e o seu também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Nós oramos. Ó Deus, de quem procede todo o bem, concede a nós, teus humildes servos, tua santa inspiração, a fim de colocarmos nossas mentes nas coisas que são corretas e realizá-las pela tua misericordiosa orientação. Através do mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo, o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Amém. Meus irmãos, acompanhem agora as leituras indicadas para esse 14º domingo após Pentecostes. A leitura do Antigo Testamento está em Ezequiel 33,
versículos 7 a 9. E assim está escrito: quanto a você, filho do homem, eu o constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Portanto, você ouvirá a palavra da minha boca e lhes dará aviso da minha parte. Se eu disser ao ímpio que ele certamente morrerá, e você não falar para advertir o ímpio do seu mau caminho, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você será responsável pela morte dele. Mas, se você falar ao ímpio para o avisar do seu mau caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você terá salvo a sua vida. Até aqui vai a leitura do Antigo Testamento. A leitura do Novo Testamento a gente encontra no livro de Romanos, capítulo 13, versículos 1 a 10. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instruídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e você terá louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever da consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Paguem a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. Pois esses mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o cumprimento da lei é o amor. Até aqui a leitura do Novo Testamento. Bom Jesus, Tu és o meu Senhor, o Deus que é amor, a luz que me conduz. Eu canto com fervor para o mundo entender que moras no meu ser e veres tudo enfim, a vida em mim. O coração já
leitura do Santo Evangelho indicada para este nosso domingo está registrada no livro de São Mateus, capítulo 18, dos versículos 1 até o 20. Assim está escrito: Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: Quem é maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E que receber uma criança tal como esta, em meu nome, é a mim que recebe. E se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos, que crê em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa das pedras de tropeço, porque é inevitável que elas existam, mas ai de quem é responsável por elas. Se a sua mão ou o seu pé leva você a tropeçar, corte-o e jogue-o fora, pois é melhor você entrar na vida manco ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés e ser lançado no fogo eterno. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora, pois é melhor você entrar na vida com um só dos seus olhos do que tendo os 2, ser lançado no inferno de fogo. Fiquem atentos para não desprezarem nenhum destes pequeninos, porque eu afirmo a vocês que os anjos deles, lá dos céus, veem incessantemente a face de meu Pai Celeste, porque o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. O que vocês acham? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não deixará ele as 99 no monte e indo procurar a que se desgarrou? E se consegue encontrá-la, em verdade lhes digo que ficará mais alegre por causa desta do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim, não é da vontade do Pai de vocês, que está nos céus, que se perca um só desses pequeninos. Se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se não ouvir, leve ainda com você 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentio e publicano. Em verdade lhes digo que tudo o que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também lhes digo que, se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai, que está no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Nós confessamos a nossa fé nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no 3º dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Preparação para ouvirmos a mensagem de hoje, nós cantamos o hino 513, Divino Salvador. Divino Salvador, contempla com favor nosso país. Dá-nos justiça e paz, governo bom, capaz, pátria em que nos apraz viver feliz. Olhamos para ti, ó
Saudação cordial a você que nos acompanha nesse culto. Um abraço muito especial aos irmãos na fé da Comunidade Paz lá do Morro da Cruz. E também a saudação a todos os nossos congregados aqui da Comunidade da Cruz, Petrópolis, e dos que estarão conosco também, estão conosco no culto presencial. Eu fiz um esforço bem grande para tratar dos outros temas que as leituras desse dia sugerem, mas não consegui escapar de Romanos capítulo 13, já que estamos na véspera do dia da independência de nossa pátria. O trecho da epístola fala das autoridades como ministro de Deus para o nosso bem e nos desafia a exercermos nossa cidadania, submetendo-nos a elas e fazendo as escolhas certas. Para ficar no contexto, é importante a gente destacar que no capítulo 12 de Romanos, o apóstolo Paulo, com base em tudo que ele escreveu até aí, diz assim: eu peço pelas misericórdias de Deus que vocês apresentem os vossos corpos, os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. Então ele fala da profundidade do amor de Deus revelado a nós ao nos criar e ao nos salvar gratuitamente. E aí nos coloca nesse mundo qual nós estamos sob autoridade. E o nosso culto racional tem a ver também nesse aspecto. Colocados diante das autoridades aqui do mundo, somos desafiados a pagar todos os tributos que lhes são devidos. E aí o apóstolo diz assim: a única dívida que vocês devem ter é de amar uns aos outros. Falando em dívida, a história de nossa independência começa com uma dívida bem significativa. Foi um empréstimo externo que aconteceu em 1824, de 2 milhões de libras esterlinas, conhecido como empréstimo português. Ele era destinado a cobrir as dívidas que a colônia tinha naquela época para com Portugal. E por isso mesmo os historiadores dizem que isso depois virou assim, um pagamento para Portugal reconhecer a independência política de nossa pátria. Falando em dívida, sempre esse foi um tema constante. Houve um tempo em que se falava muito em dívidas externas de nossa pátria. Hoje fala-se muito em dívidas internas, especialmente provocadas pelo desequilíbrio dessa pandemia, que exige, enfim, uma reforma fiscal, administrativa e tudo mais. E num contexto destes, em que o país está dividido, a ponto de, politicamente, fazer assim uma discussão até em cima de nome de medicamentos, a pergunta que a gente pode fazer é esta: que dívida nós temos para com a nossa nação? Como vencer o mal com o bem, a ponto de a nossa dívida, no texto bíblico, ser a única de amor de uns para com os outros? Uma dívida, enfim, impagável. Quando se mistura, eu sei disso, política e religião, e se dissemina que quem é oposição ao governo é anticristão, eu sei que eu corro o risco de ser assim mal compreendido. Mas mesmo assim eu quero trazer alguns pontos que podem nos ajudar a exercitar o que o apóstolo Paulo coloca diante de nós. Eu penso que uma palavra que Lutero nos trouxe 500 anos atrás tornou-se muito atual para o contexto de nosso país. Ele, num escrito da Autoridade Secular de 1523, eu vou usar esses termos para não confundir mais, ele fala assim que há 2 grupos de filhos de Adão, um no reino de Deus, sob Cristo, e o outro no reino do mundo, sob a autoridade. Eu quero destacar um pouquinho esses 2 aspectos. No reino de Deus, sob Cristo, a referência é sobre aquilo que Jesus disse a Pilatos, por ocasião da sua condenação: o meu reino não é deste mundo. Este regimento lida com o Evangelho de Cristo e anuncia o seu propósito, que é tornar o ser humano
diante de Deus uma nova criatura pela ação do Espírito Santo através do Evangelho. Foi o que Jesus disse no Evangelho de hoje. O Filho de Deus veio para salvar o que estava perdido. É a sua graça salvadora que nos envolve e nos torna novas criaturas. Nos permite, em aspecto de fé, sermos como criancinhas. E aí, na nossa vida, agirmos com espírito voluntário. Vale aí a lei do amor, daquele novo mandamento que Cristo disse: amem os outros, assim como eu os amei. Então, para quem está em Cristo, além de tudo que o dever possa exigir dele, um débito que nunca pode ser lançado como pago integralmente é este débito do amor. As dívidas de nossas culpas perante Deus foram pagas pelo sangue inocente do Filho de Deus. O restante é como nós, então, aqui no mundo procedemos. Aí nós entramos, então, no reino do mundo sob a autoridade. Aí a gente precisa, de fato, viver sob a autoridade. Paulo, ao falar das autoridades, ele fala das autoridades que existem, não de alguma autoridade ideal ou meramente referência, mas fala de quem de fato está governando. Então insiste em que Deus é a fonte de toda autoridade. As pessoas revestidas de autoridade são servos de Deus para o bem dos seus governados, e quer eles saibam disso ou não. Então, esse regimento é para garantir a convivência pacífica entre as pessoas, castigar o mal através das autoridades constituídas. Agora, nesse regimento vale a razão, cabendo às pessoas escolher e decidir suas normas com bom senso. Este regimento legisla sobre o corpo e os bens, mas nunca sobre os assuntos de fé, não podendo impor nada nesta área de valores espirituais. Acontece que, como cristãos, nós participamos destes dois reinos. No reino de Deus, sob Cristo, somos guiados pela palavra e pelo Espírito, como diz, chamados a tornar-nos como crianças e confiar plenamente no Pai Celeste. Somos chamados a lidar com o problema do pecado na base do perdão que Cristo conseguiu. O Evangelho de hoje nos trata do cuidado que é preciso ser feito na busca do perdido. E nós temos esta tarefa de irmos em busca do perdido, lidar com o irmão faltoso e ganhá-lo de volta pelo arrependimento e para quem o perdão de Cristo é estendido. No reino do mundo, sob as autoridades constituídas, é necessário que nós nos sujeitemos a elas. E aí o limite é bem aquilo que os cristãos, os apóstolos, viveram quando foram levados a negar Cristo. Eles disseram: antes importa obedecer a Deus que aos homens. Sempre este limite nos coloca aqui. Mas o apóstolo diz que nós respeitamos a autoridade não por causa do temor de punição, mas sim por dever de consciência. Precisamos, como disse, lidar com a razão e praticar tudo aquilo que Mateus 7:12 diz: o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também a eles. Parece que um dos nossos problemas da atualidade em relação ao governo, aí eu coloco o executivo, o legislativo e o judiciário, está em não fazer essa distinção entre esses reinos. Em especial, grupos evangélicos em apoio ao governo Bolsonaro querem governar com a Bíblia. Daí se dissemina nas redes sociais que quem apoia o governo é cristão e quem faz oposição é anticristão ou comunista. Aí é preciso destacar que a nossa autoridade máxima é a Constituição Federal, que diz no seu primeiro artigo: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito. As pessoas que ocupam os cargos estão sob esta autoridade e são eleitas não só para governar seus apoiadores. Cabe aos cidadãos pagar o que lhes é devido e zelar pelo cumprimento desta Carta Magna. Também tem que se dizer
que numa democracia é preciso haver partidos de oposição para não só fiscalizar as decisões do governo, mas colaborar para direcionamentos melhores. Isto quer dizer que o cristão de sã consciência pode também fazer oposição. Enfim, irmão e irmã, as nossas atitudes cristãs em relação ao Estado procedem da fé. Nossa lealdade cívica, portanto, faz parte de toda a vida de fé e de amor. Estando em Cristo, além de tudo que o dever exige de nós, tem esse débito que não pode ser lançado como pago integralmente, que é o débito do amor. Agora, de coração renovado, nós queremos uma pátria sempre melhor. Queremos ser cidadãos íntegros. E isto por dever de consciência para com Deus. A orientação do apóstolo Paulo cabe dentro desse contexto. Então ele diz, quando as autoridades cumprem seus deveres, elas estão a serviço de Deus, portanto paguem ao governo o que lhe é devido. Paguem todos os seus impostos, respeitem e honrem todas as autoridades. E não fiquem devendo nada a ninguém. Ele conclui, a única dívida que vocês devem ter é do amor de uns para com os outros. Pois quem ama os outros cumpre a lei. Que Deus os abençoe. Amém. Sublimes bênçãos das amor, perdão e paz e a salvação. Que a nova de tua cruz rebrilhe em clara luz, guiando a ti, Jesus, toda a nação. Nós queremos orar e aí incluímos em nossa oração os aniversariantes da semana. Dia 2, Tiago Senker Romais. Dia 3, Luísa Goulart Weissermann. Dia 4, Amanda Guever, Bruna Guever, Elaine Beatriz Drestimen, Jéssica Dil. Dia 5, Marina Zarpe. Dia 5 também, Raquel Fitz. Dia 6, Carlos Gilberto Lang, Cássio Augusto Timen e Guilherme Vieira de Oliveira. Nós também intercedemos sempre por aquelas pessoas que fazem longos tratamentos. Aí nós nos lembramos do Deoclides Schilo, que nos acompanha nos cultos, também do próprio Carlos Gilberto Lang, o aniversariante desse domingo, a Gisla Lemke, a Shana Guski, e deixamos eles incluídos em nossas orações. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Celestial, começamos outro dia seguros da Tua proteção. Aceita nossos hinos e cânticos de louvor. Por Tuas leis que refreiam a violência dos maus, nós Te agradecemos. Pela segurança da família e dos amigos, Senhor, Te cantamos louvores. Como beneficiários da ordem que estabeleceste para o bem-estar de todas as pessoas, lamentamos as nossas falhas tantas vezes. Falhamos em chamar a atenção dos desobedientes. Pelo nosso desprezo à Tua autoridade constituída na terra, deixamos de ser exemplos de cidadãos. Nossas transgressões contra Ti e os nossos vizinhos indicam que nosso amor deixa muito a desejar. Embora o desafio que Cristo nos dá em matéria de amor seja algo que nos deixa sempre em dívida. Perdoa-nos, ó Senhor, por amor do Salvador Jesus. Dirige, santifica e governa nossas vidas com Teu Espírito Santo, para que possamos viver para a Tua honra e glória e para o benefício das outras pessoas. Dá sabedoria, compreensão e discernimento àqueles que nos governam. Concede paz à nossa nação e ao nosso mundo, que possam os doentes experimentar a Tua restauração. Dá coragem aos desanimados, garante aos solitários a Tua presença.
Abençoa os esforços da tua igreja no desempenho da responsabilidade de levar o Evangelho a todas as pessoas. Permite que, como cristãos, nós possamos fazer bem essa distinção entre os filhos de Adão sob Cristo e os filhos de Adão sob o governo. Refreie a negativa influência de Satanás que procura trazer confusão e desunião no teu corpo, a igreja. Nos juntamos aos aniversariantes e te louvamos muito pela dádiva da vida que lhes estendes. E somos solidários a todos os aflitos, angustiados, enfermos, as equipes médicas que cuidam das pessoas, nesse tempo em que a gente, quando imagina que a pandemia vai se tornar algo mais leve, as coisas sempre recrudescem. De acordo com a tua promessa de responder, quando 2 de nós concordamos em qualquer coisa que pedimos, ouve a nossa oração. Em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Recebe a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, amém, amém. Muita alegria em poder estar com você nesse culto. A gente deseja que você tenha um bom e abençoado domingo, um bom e abençoado feriado. Compartilhe esses nossos cultos com os seus amigos e lembre que também iniciamos os cultos presenciais. É importante que quem quer participar se inscreva até a quinta-feira anterior ao domingo do culto. Lembrando sempre que convidamos especialmente aqueles que não são dos grupos de risco para este momento aqui. Deus abençoe todos vocês. Amor a mim, Senhor, se revelou de uma forma que eu não posso explicar. Teu viver em mim presente se tornou e por teu poder agora livre sou. Servir ao meu Senhor de todo o coração. Sou livre para servir, sou livre para servir ao meu Senhor de todo o coração. Quero agora te louvar, te entregar meu viver, mostrar como é bom vir a te conhecer, levar tua palavra e testemunhar, cantar a liberdade que só tu tens pra dar. Servir, sou livre para servir
Senhor de todo o coração. Um momento só deixou-me o seu olhar. Bem, quando eu dava dó, negou-me o seu amar. Como se eu pudesse me esconder, nem mesmo quando não vi solução, negou-me seu perdão. Um momento só deixou-me o seu olhar. Bem, quando eu dava dó, negou-me o seu amar. Nem quando me omiti, como se eu pudesse me esconder, nem mesmo quando não vi solução.